Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Bom dia. Vamos agradecer ao Senhor. Tem que se alegrar no Senhor, amém? Deixar aí, porque eles pegaram a folhinha. Filipenses 2, versos 9 e 11, diz assim: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, porque ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Amém? Não existe outro nome maior do que isso, amém? Salmo 116 vai dizer assim, ó, primeiro, lê lá, todo o Salmo 116, do 1 até o 19. No primeiro diz assim, ó, amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Faça isso todos os dias. Se você não agradeceu, agradeça a Deus. Agradeça a Deus por esse dia, por estar respirando, por estar andando, por se mexer as suas mãos, mexer os seus pés, porque muitos não podem fazer isso. Ontem eu estava. Quem é espiritual vai entender o que eu estou te falando, porque nós somos chamados de loucos, doidos. Já começa a sentir na presença, já começa a querer chorar. Só quem entende, só quem é espiritual entende isso, o resto critica. Mas ontem eu estava lavando vasilha com a minha esposa e fazendo café, os pedreiros, e botei um louvor e comecei a sentir a presença, comecei a chorar, lembrando do que ele fez, todos os benefícios que ele tem feito comigo, eu não sou merecedor. E de repente eu fiz isso aqui, ó. Dobrei os meus joelhos no meio da cozinha, eu sozinho, Deus, e o Espírito Santo. Mas eu senti aquela paz. Você quer essa paz? Aceita Jesus. Você quer invocar o nome dele? Você vai ter a resposta. Invoca ele, porque ele é acima de todos os nomes. Só para encerrar, ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Soberano Deus, é a terra maravilhoso, Pai. Te agradeço a Deus, não de pé, mas de joelho, dizendo, digno de honra, de glória, louvor e de toda adoração. Sinta-se à vontade em nosso meio, opera milagres, opera maravilhas. Eu não sei qual é o louvor, Pai, que o pastor Salmos vai entoar. Eu não sei qual a palavra que o pastor Geraldo vai, Pai, ministrar. Mas que essa palavra seja, Pai, uma reflexão para a minha vida, para as nossas vidas. Que nós possamos todos os dias invocar o teu nome, Pai, dizer que tu és santo, santo, santo tu és. Eu te agradeço. E a única palavra de todos os dias é gratidão. Amém. Eu não sou merecedor, mas o Senhor achou graça em mim e também neles, porque o fôlego de vida está no nosso meio. Você pode aplaudir se Deus se faz. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Amo Jesus. Jesus, eu quero declarar teu nome. Jesus, eu quero declarar teu nome. Aleluia, glória a Deus. Quebrando os vícios dessa geração. Declaro que é esperança e liberdade. Clamamos, amo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida.
ruas. E vai pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. E sobre sua família clame o santo nome de Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Vamos terminar assim, ó. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda a minha depressão, ansiedade. Ansiedade e medo sai agora. Clamo Jesus. Vamos a Ele. Glória a Deus. Aleluia. Não há nada melhor do que ter o nome de Jesus liberado sobre a nossa vida. Glória a Deus. É o melhor ansiolítico que existe no mundo, o nome de Jesus. Ansiedade e medo saiam agora pelo poder do nome de Jesus. Eu queria que você aplaudisse bem forte o nome do Senhor. Aleluia! Assim uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Vamos ver isso com a música. Quando a música esmurece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção, declare. Mas que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Meu valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada flor é meu. Vamos juntos mais uma canção? Pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Solte a sua voz e declare. Busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando
és tu, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Vem e toma o teu lugar. Tens a minha vida como altar. Tens minha vida como altar. Um trono de louvor, um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração. Guarda o meu coração no seu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar meu ser. Mais uma vez, use os lábios do coração e a mente do teu servo para ministrar ao nosso coração, que possamos ouvir a tua palavra, que possamos sentir a tua palavra em nós, guardá-las também no nosso coração e na nossa alma, e o mais importante, praticar a tua palavra. Nós oramos com fé, com gratidão e com alegria, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Você pode aplaudir o Senhor, pastor Geraldo, na palavra de Deus. Muito bom dia. Bom dia. Bom dia. Graças damos ao Senhor, rompendo pela graça do nosso Deus mais uma vez. E somos graças ao Senhor. Quando o pastor aqui disse que ele estava lavando vasilhas e agradecendo a Deus, você é grato a Deus por aquilo que Deus tem te dado? A gente muitas vezes espera grandes coisas, mas você começa a agradecer pelas pequenas coisas. Você tem uma casa para voltar? Você tem uma cama para dormir? Você tem uma geladeira em casa, mesmo que talvez você está precisando assim de uma mais nova, mas tem uma geladeira? Seja grato. A Organização Mundial da Saúde diz que todo dia, 2 bilhões de pessoas vão dormir no mundo sem comer. Mas vão dormir no relento, porque também não tem casa. 2 bilhões. Se você tem uma cama para dormir, uma casa para voltar, você está entre os privilegiados. Amém, irmãos? Então, quando a Bíblia diz sede agradecidos, nós temos que agradecer. Amém? Queridos irmãos, eu me sinto muito alegre de estar aqui mais uma vez nessa manhã. Quando você sai hoje, somente à noite, você começa a ver as luzinhas piscando na janela das casas, das empresas, as lojas estão lotadas de luz, de iluminação, porque é sinal que está chegando o Natal. E eu quero compartilhar com vocês nessa manhã Mateus capítulo 1, como introdução, né? Lembrando que o pastor leu aqui na abertura do culto, Filipenses, que Deus deu a Jesus o nome que está acima de todo nome. Mas você não esqueça de uma coisa, eu não quero aqui jogar areia na sua farofa, não. As festas do mundo sempre têm uma tendência.
a diminuir a glória de Deus, diminuir o nome do Senhor e exaltar outras personalidades. Mas vamos ler Mateus capítulo 1, eu quero que você abra o seu coração, por gentileza, do verso 18 até o verso 25. Está escrito assim, muito conhecido o texto. Ora, o nascimento de Jesus aconteceu assim: estando Maria, sua mãe, desposada por José, sem que lhe tivesse ainda coabitado, achou-se grávida pela obra do Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo um homem justo e não a querendo difamar, resolveu deixá-la secretamente. Quer dizer, não vou assumir essa culpa. Enquanto ele ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela está sendo gerado é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe colocará o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Grave bem isso, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta Isaías: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele colocará o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando então José do sonho, como lhe havia ordenado o anjo do Senhor, ele recebeu Maria por sua mulher. Contudo, não coabitou com ela enquanto ela não deu à luz ao seu filho primogênito, a quem colocou o nome de Jesus. Aqui nós temos um resumo, amados, da história do Natal, o nascimento de Jesus. Foi prometido pelo Senhor deles lá de Gênesis 3,15, quando Adão pecou e Eva pecaram, cometeram pecados, distanciaram de Deus. Deus prometeu: da semente da mulher nasceria um homem um dia que esmagaria a cabeça da serpente. O homem tinha uma dívida, a humanidade uma dívida com Deus por causa do pecado, porque quando Adão pecou, se você fizer um estudo, aí você deve ir para aí na sua igreja, você congrega para frequentar a escola bíblica, daí você vai aprender isso lá. Quando Adão pecou, ele encontrou uma dívida muito grande para com Deus por causa do pecado. A humanidade se distanciou de Deus, a humanidade foi contaminada pelo veneno da serpente. Deus prometeu um Salvador. Deus prometeu que um dia da semente da mulher nasceria um homem, que ele esmagaria a cabeça da serpente, que ele pagaria essa dívida. Para isso, Deus criou uma nação, criou um povo, chama Abraão, lá Gênesis 12, chama Abraão de Ur dos Caldeus, que fica cova de demônios, traz Abraão, através dele cria uma nação, através dessa nação nos dá a palavra e o Salvador. 750 anos antes de cumprir essa promessa que vemos aqui, Isaías profetizou que uma virgem conceberia, coisa até meio estranha, diz assim, e daria à luz a um filho, e esse seria aquele, como Mateus escreveu aqui, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Os judeus, pastor, esperavam um conquistador montado num cavalo branco, a semelhança de Alexandre o Grande, um grande conquistador que passou lá nos tempos antigos. Esperavam um conquistador montado num cavalo branco, armado com armadura, para libertar o povo, principalmente da opressão, da escravidão que eles estavam debaixo do jugo dos romanos. Mas aparece Jesus montado no jumento, com 12 homens, que exército, rapaz? Um ia negá-lo, outro ia traí-lo, o outro duvidava dele. Ele fala: não é esse aí não. Então a Bíblia diz que eles não receberam, mas a todos quanto receberam, Deus dá o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Está em João 12. Então eles esperavam um conquistador, que saísse fogo pelas ventas do cavalo, que a espada saísse fogo, e aparece Jesus humilde, montado num jumento. Isaías profetizou que ele ia entrar em Jerusalém montado num jumento. Então aqui, nós temos a chegada do Salvador no Natal. Agora, o que eles fizeram com o Natal? O principal personagem do Natal é o Papai Noel, que é um bruxo, É um bruxo que é adorado pelos druidas lá, lá na Anglo-Saxônia, dos lados lá. Era um bruxo da floresta, que era pintado de azul. Mas depois de 1958, a Coca-Cola assumiu todo o contexto de Natal no mundo. Você pode ver que começa as propagandas
da Coca-Cola agora no mês de dezembro, né? Você quer ser feliz, tem que beber Coca-Cola, e tudo vermelhinho. A Coca-Cola assumiu todo o patrocínio Natal do mundo, mas exigiu uma coisa: tem que ser vermelho, porque é a cor deles. Então deixou de Papai Noel ser azul, passou a ser vermelho. Então o maior personagem principal do Natal passou a ser Papai Noel, né? Que antigamente descia pela chaminé, já não fala mais, porque todo mundo vai dentro de uma gás elétrica, não tem mais chaminé, então o Papai Noel não vai, desce, vai pela chaminé. Então você vê que tem a tradição. Em Mateus 5, Jesus disse assim: pelas vossas tradições vocês anulam o poder de Deus. Se você fizer um estudo profundo, não temos tempo para isso aqui, mas amados, é coisa maligna. O que vem da árvore lá, do carvalho de Odin, do Deus Thor, aonde chegou a árvore de Natal, de Nimrod lá, dos tempos lá de Babel, né? Quando foi levantado Babel, Nimrod lá com a sua mãe, Samiramis morava com seu filho, ela foi amante do filho. Quando ele morreu, ela disse que nasceu um dinheiro no lugar que ele morreu, e todo dia 25 de dezembro eu botava presente lá para os seus admiradores. É daí que vem a origem de árvore de Natal. Por que tem que ser ceia meia-noite? Meia-noite é oferenda aos mortos. Isso vem da tradição antiga, lá dos druidas, lá dos vikings, oferecer um sacrifício de comida à meia-noite, que é a hora que os portais se abrem para os antepassados virem comer junto. Porque essas tradições vêm, entram no meio do povo de Deus, no meio da igreja, e as pessoas muitas vezes não assimilam. Não quero estragar o seu Natal, né? Botar, aí como eu disse, areia na sua farofa, não, mas você precisa conhecer as coisas. O que fizeram com a Páscoa? Quem é o principal personagem da Páscoa? Coelho, com chocolate, com um preço absurdo, né? Absurdo, as pessoas gastam, comprometem o cartão de crédito para comprar um ovinho de Páscoa, um preço absurdo, né? É tradição. Então, pelas tradições, anula o poder de Deus. Entenda bem você, Jesus nasceu sim um dia, mas para completar você, não nasceu no 5 de dezembro, não. Isso era o dia dos Saturno, adoração ao Deus Sol. Constantino enfiou isso dentro da igreja no ano 325. Então você precisa conhecer essas coisas. Se você pegar Lucas capítulo 2, estavam os pastores reunidos no campo, pastoreando seus rebanhos, quando apareceu os anjos, dizendo: hoje na cidade de Belém nos nasceu o Salvador. Nenhum pastor, amados, leva no Oriente Médio ovelhas em dezembro por Páscoa, porque é inverno, é frio. Eles fazem isso no verão, porque o verão é muito quente, então de dia eles guardam as ovelhas, porque senão elas podem vir de crias multiplicar o leite. De noite, quando entardecer, eles saem para pastorear, porque pegar o frescor da noite. Então Jesus nasceu no verão no Oriente Médio, ele não nasceu no inverno. Agora lá no Oriente Médio está inverno, chega agora novembro, dezembro, é frio até janeiro. Então tudo isso você tem que conhecer. E a Bíblia diz: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Agora deixa eu chamar a atenção de você, talvez você fale assim: mas que chatice desse pastor vir falar sobre o Natal aqui esta manhã. O dia 25 de dezembro, entre 24, 25 e 26, é a época que mais comete suicídio no mundo. Você sabia disso? E que espírito de Natal é esse, pastor? Que espírito de Natal é esse, irmão Paulo? Que é a época que as pessoas mais cometem suicídio. Quando diz que é o espírito do Natal, tem alguma coisa errada nisso. Então, cuidado, meu querido irmão. Jesus está aqui, ele veio salvar o seu povo dos seus pecados. O problema do homem é o pecado. Porque o pecado, o salário dele é a morte. Então por isso que ele foi à cruz. O manjedouro está vazio, a cruz está vazia, mas o trono do céu está ocupado. Porque ele desceu, ressuscitou o terceiro dia e vai voltar. E se você também não sabe, deve ser conhecedor, essa guirlanda que se coloca nas portas das casas tem apenas uma coroa de defunto, mas em tamanho pequenininho. É a mesma coroa que é feita para o enterro, quando se vai para o cemitério. O que é aquilo ali? Na cultura lá dos druidas, lá no deserto, lá da Europa, no norte, onde tem essas coisas, eles colocavam de noite escondido uma guirlanda na porta da casa dos seus inimigos para dar uma ordem para os demônios entrar e destruir aquela casa. As pessoas colocam hoje dizendo que vai receber o espírito do Natal. Então tome muito cuidado com essas coisas, né? O carvalho de Odin, para aqueles que já conhecem, sabem disso, né? Os vikings conquistavam, eles adoravam o Deus Thor, né? Tem até aí o personagem de filme aí, né? Do Deus Thor aí com o martelo, que eles matavam os seus inimigos na martelada. E o que eles faziam?
tirava a cabeça dele, pegava os miolos, cozinhava, comia os miolos, porque eles acreditavam que a força do soldado que morreu passava para ele. Penduravam as cabeças no carvalho de Odin, botavam uma vela dentro para tirar ele de noite, eles faziam a festa embaixo. Aí o origem da árvore de Natal é isso aí. Talvez assusta isso, mas isso é história, mano. Não sei o que estou dizendo, isso é história. Então, cuidado, né? Com esses símbolos de Natal, que muitas vezes você não sabe nem de onde vem. Os chineses estão faturando milhões nesse final do ano, vendendo apetrechos de Natal, rapaz. O PIB da China sobe, no mundo todo comprando luzinhas e tal, essa coisa toda. E muitas vezes o aniversariante fica do lado de fora de casa. Porque o aniversariante não pode ir na casa por causa da comelança, da bebedeira, aquelas coisas todas. Então eu queria deixar essa palavra para vocês, né? E Jesus, ele deixou em João 11 um convite. Quando a Bíblia diz assim, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, logo à frente aqui em Mateus 11, ele diz assim, venham a mim, todos que estão tristes, cansados, decepcionados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O problema do homem, amados, é a aflição na sua alma, por causa do pecado. Mas Jesus, ele é, como cantamos aqui, é a essência, né? Ele é o remédio para as nossas dores, nossas aflições. Jesus nasceu sim, um dia ele veio, nasceu sim, mas ele nasceu com um propósito, ir à cruz e morrer em nosso lugar, para pagar a nossa dívida diante de Deus, contraído por causa do pecado, pois a Bíblia diz que era necessário que um justo morresse pelos injustos. E ele foi e morreu em nosso lugar e ressuscitou o terceiro dia e nos oferece salvação gratuita pela fé. Aliás, um evangelista disse, né, que a graça de Deus é a mão de Deus estendida para o pecador oferecendo perdão. A fé é a nossa mão estendida para Deus recebendo esse perdão. Então, use a sua fé e se achegar-vos a Deus e Ele chegará a vós. Jesus um dia vai voltar, porque Ele prometeu ir e Ele vai voltar. Amém? Então Deus abençoe você. Eu não quero aqui estragar a sua festa de Natal, né? Essa coisa toda, mas lembre-se que a Bíblia diz: as tradições anulam o poder de Deus. Na Páscoa, coelho e chocolate ocupam o lugar do cordeiro. O principal personagem na Páscoa é o cordeiro, porque Jesus é o cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. E para a gente fechar aqui, a tradição é tão forte no mundo, porque quem diz quando vai ser a Semana Santa, Sexta-feira Santa, que é o Carnaval. Porque Sexta-feira Santa acontece 40 dias depois do Carnaval. Então você vê só, é o Carnaval quem diz qual vai ser a Sexta-feira Santa de feriado. Não tem uma coisa errada nisso, não? No dia do Natal eles estão ensaiando o São Herreiro. Mas como você vê, no dia do Natal é o lançamento do São Herreiro do próximo Carnaval do outro ano. Eu acho que tem uma coisa meio estranha aí, biblicamente falando. Mas fica para você pensar. Eu quero desafiar você a pensar nessa manhã. Amém? Vamos orar? Estamos vencendo mais um ano, graças a Deus. Podemos dizer, beleza, até aqui nos ajudou o Senhor. Né? No mundo de tantas incertezas, né? De políticos com tanta incerteza, Deus tem nos abençoado, Deus tem provido as nossas necessidades. E se você tem força para trabalhar, tem um local para trabalho, tem uma casa para voltar, tem uma cama para dormir, eu querido irmão, minha querida irmã, seja agradecido. Agradeça a Deus. Amém? Obrigado, meu Deus, por esta bela e maravilhosa manhã, por este sol que está brilhando. Te louvamos porque Zacarias disse que para nós que tememos o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça. E esse sol veio, nasceu, que é Jesus Cristo, a luz do mundo, dissipou as trevas da nossa alma, e é como diz sua palavra, nós não mais andamos em trevas, nós andamos na luz do Senhor, por tua graça, bondade e misericórdia. Abençoe, Deus, cada homem, cada mulher que está aqui nessa manhã, cada família representada. Vá de encontro, Senhor, a cada família. Se eles estiverem enfrentando algum problema, seja enfermidade, lutas, desavenças, meu Deus, quaisquer que sejam os problemas,
O Senhor envia os seus anjos, ó Deus, adentra de cada lar, cada família, dissipa o mal, dissipa as trevas, desfaça sobre toda a obra do inferno, dos demônios, e traga a tua bênção, a tua paz, porque o Senhor é o príncipe da paz. Fica conosco, continua abençoando esta empresa, abençoando, meu Deus, a diretoria, os colaboradores, os fornecedores, os clientes, ó Deus. Que a bênção do Senhor permaneça sobre este lugar, com a tua paz. Nós oramos e nós agradecemos ao Senhor mais uma vez, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Coloca a sua mão assim para frente. Que a graça bendita em Cristo Jesus, o grande amor de nosso Deus, nosso Pai, e as ricas consolações, direção, consolo e conforto, o amado e querido Espírito Santo, seja em cada vida e em cada coração, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, você tenha um bom abençoado dia, um abençoado